Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam aí me vendo bem. Estarei hoje com uma convidada muito querida, Thaís Mirandola, falando pra gente sobre crianças e os problemas respiratórios. Quais são as dicas de tratamento que ela tem, quais são os benefícios. Também vou mostrar para vocês um pouco sobre os cones chineses, os cones artesanais feitos em parafina e também os cones em vidro. Tantas pessoas querem saber sobre eles e eu vou aproveitar esse momento para estar falando com você também sobre isso. Minha convidada já está entrando aqui, vou adicioná-la. E início aos trabalhos de hoje, com esse friozinho em São Paulo. Oi, Thaís. Tá ouvindo bem, Thaís? Eita, conexão fraca. Vamos lá, vamos ver se restabelece. Vamos lá, Thaís. Enquanto isso, eu vou tomando meu chazinho aqui, ó, de gengibre. Bem-vindo, bem-vinda. Todos muito bem-vindos a essa live. Thaís, a sua tá instável, a sua internet. Tenta sair e voltar para a gente ver se restabelece aí. Nossa, hoje eu tô com a fala enrolada aqui, minha gente. Vamos lá ver se... Vá, por gentileza, convidando os seus amigos, as suas amigas, pessoas com filhos que querem entender melhor qual é esse benefício, quais são as melhoras que as crianças têm aí em relação ao respiratório, nariz, garganta e ouvido, quais são os benefícios que as crianças têm. Então, convidem as mães que querem Continua. dicas aí. Oi, Thaís. Oi, Agora sim você chegou. agora eu cheguei. Parece que tá escuro na imagem. A minha também tá, mas deve ser aí, sei lá, tudo bem. Melhorou? Mas tá escuro, mas nós somos pessoas iluminadas, então nós iluminamos a vida das pessoas, né? Aí. Thaís, para a gente não perder muito tempo, fala para as pessoas quem é você e também vou pedir para que as pessoas compartilhem essa live com os seus amigos e nos dê aí também um like, coraçõezinhos, para que o Instagram avise todas as pessoas que essa live é significativa, é significante para a maior parte das pessoas. Fala pra gente, Thaís. Eu sou Thaís, terapeuta, mãe da Tainá e da Sofia, que cresceram aí recebendo cone. Uma das terapias base, né, que eu mais utilizo são os cones em vidro aplicado no ouvido. E, enfim, é isso. Eu ajudo pessoas, né, a reconstruir crenças, sonhos e muitas mamães hoje a trazerem seus filhos, né, para um outro estado emocional, enfim, todos os sentidos, todos os benefícios, por exemplo, que a terapia com o cone proporciona. Fora isso, também é coach, dá cursos de várias coisas, né? Conta o resto. Ah, sou Master Coaching, né? Eu também dou formação em coach, sou professora acadêmica, dou aula de todas as disciplinas relacionadas a desenvolvimento humano, né? Sou especialista em psicologia positiva, psicanalista, especialista em constelação do sistema integrativa, especialista em fitoterapia, né? Especialista em práticas integrativas complementares, que é a PICS. Essas são as que eu fiz especialização, fora os cursos, né, de curta e média duração que eu tenho aí. Então, essas são todas as minhas, né, eu falo assim, eu tenho, também sou empreendedora, fora do meu espaço terapêutico, onde eu atendo pessoas, eu também vendo produtos essenciais, dos óleos essenciais, e eu tenho uma loja
né, de artigos importados alimentícios, enfim. Então, eu sou professora, sou empreendedora, sou terapeuta, sou mãe, sou esposa, sou amiga, né? E aí tem todo esse processo. E aí as especializações são basicamente essas, as mais importantes hoje para o meu trabalho. Gente, vocês conseguiram perceber aí que pessoa incrível é a Thaís Mirandola? Eu sempre falo que ela é uma pessoa maravilhosa. Ela o tempo inteiro está fazendo lives gratuitas, está mostrando quem ela é, o que que ela faz, como você pode melhorar o seu dia. Enfim, essa mulher é fera. Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, tem algumas pessoas até que já sabem, a gente já contou isso algumas vezes, mas enfim, tem muita gente que não sabe ainda em relação aos cones aplicados em ouvido nas crianças. Conta pra gente algum caso, o que que aconteceu de benefício com seus filhos, com as meninas, né? Então, assim, de uma forma bem simplificada, dos cones aplicados no ouvido, eu estava compartilhando aqui com as pessoas, de uma forma aí simples, né? Mas algum caso que você tenha de melhora e em que foi com os cones aplicados no ouvido nesse período aí, que a gente tem muito problema respiratório, né? Uhum. Acredito muito que em Cuiabá também esteja tendo esse problema. Aqui em São Paulo, por exemplo, está uma loucura esse tempo. 2 dias muito chuvosos. Hoje bateu um solzinho assim, nossa, que delícia, sol. Mas daqui a pouco já virou e a gente está com uma temperatura aí hoje super baixa agora à noite. Está bem friozinho, eu tô com o aquecedor ligado, inclusive. Mas vamos lá, conta pra gente algum caso aí de pessoa, de criança que você tratou com os cones, o que que ela tinha e o que que melhorou. Bom, eu tenho muitos casos para falar, mas vamos falar dos casos de março para cá, né? Primeira coisa, a primeira dúvida que sempre muita gente vem, pode aplicar em criança? Pode, e os benefícios são assim imensuráveis, né? Tem vários. Eu tive uma criança que ela reclamava para a mãe que ela tinha um barulho assim que não parava, e essa criança para poder conviver com esse barulho, ela ficava estralando. Ela ficava fazendo barulhinho o dia inteiro, incomodava todo mundo e a própria criança. Mas ela fazia isso porque era um alívio para esse barulho que ela tinha ali. Daí eu convidei essa mãe, fiz o cone aplicado no ouvido. E naquele momento, né, que eu fiz ali a aplicação, gente, é um minutinho mesmo, que a criança até, acho que ela tem 4 anos. Essa criança tinha 4 anos. E, enfim, no outro dia a mãe me mandou uma foto de um super resíduo, né, de cera, porque o cone não tira a cera do ouvido, mas ele estimula o ouvido para que possa, né, fazer aí uma excreção do corpo estranho ou do que não tá bom ali. Então acaba que sai. Eu até tirei foto, mostrei aqui no meu feed. É assim, o cone aplicado no ouvido estimula o corpo da pessoa e o próprio corpo da pessoa elimina o excesso. Expulso o excesso, exatamente. Então, essa criança, aí a mãe deu uma foto, tá até no meus, ali nos fixos, nos stories fixos ali, porque, gente, é o tamanho, deixa eu pegar uma tampa aqui, sabe? Tipo, o tamanho de uma tampa, assim, muito grande. Então, essa criança, depois disso, melhorou, né? Então, ela teve uma melhora. Esse foi um caso muito interessante e melhorou várias outras questões que a mãe vai relatando. Tive o caso de uma criança de 11 para 12 anos, ela completou 12 anos agora, mas na ocasião ela tinha 11, que por conta, né, de escola, mudança de todo esse processo de pandemia, ela estava entrando em um processo de pânico, né, de síndrome de pânico. E a mãe, no desespero, atendia essa criança e ela teve uma melhora, assim, por exemplo, ela estava com medo de descer no prédio para jogar o lixo, ela estava com medo de conviver com as pessoas da casa. O pai que saía e voltava, ela não queria nem ter acesso.
Então, com duas aplicações, foram duas sessões nessa criança, por exemplo, ela já começou a interagir com os familiares, já voltou a ter interação com os amigos, levar lixo lá embaixo, até tomar um sol no período onde é permitido lá na piscina do prédio. Então, já é uma grande melhora, né? Aqui em casa mesmo, toda a galera aqui de casa, né? Até a minha filha mais velha, enfim, ela fica acompanhando política, tem 13 anos, política, não sei o quê, e ela acompanha, ela quer saber, ela fica nervosa. Aí ela pede o cone para acalmar, né? A Sofia pede o cone pelo carinho que a gente está ali materno e também assim aplicar o cone já dorme já. Eu falo assim, vamos pessoal, vamos aí fazer cone aqui em casa. Ninguém quer, se não quiser dormir. Não, mãe, a gente não quer dormir. Quando eles querem dormir, eles aceitam ou elas mesmas pedem, né? Então esses foram os dois casos mais graves que eu tive. Aí tive uma outra família, né, que o paizinho ficou em UTI por conta do Covid. Então a mãezinha estava abalada, a mãe dessa mãe, os avós das crianças também tiveram. Então foi uma família toda assim, as crianças estavam apreensivas, nervosas, tensas. Também foram os dois. Um tinha 3 anos, o outro entre 7 e 8 anos, um menino e a menina, né? E aí foi aplicado também para trabalhar essas emoções, sabe? Para equilibrar, porque eles ouviram que o Covid é ruim, que a gente está vivendo, então eles só ficaram ouvindo. O Cone também reprograma, ele também traz uma nova programação energética para a gente. Então, esses foram os casos, assim, teve outros casos, né, Suzy, mas foram os que mais me chamaram a atenção agora, só no Covid, que as pessoas tiveram uma melhora de qualidade de vida, enfim, várias outras coisas. Que bom. Sejam todos bem-vindos aí, quem está entrando. Vou pedir para novamente compartilhar a live, porque nós temos algumas dicas hoje separadas para te ajudar nessa instabilidade, não só física, quanto emocional, quanto espiritual. E quando falamos de energia, nós falamos exatamente desse todo. O nosso corpo físico, ele é só o ponto final de tudo que a gente está trazendo nessa nossa história de vida, né? Então, por exemplo, ressaltando aí essa história da criança, né? Dessa última que você falou. A criança fica ouvindo o tempo inteiro que Covid mata, que existem as pessoas de risco. As crianças estão ouvindo o que os adultos estão falando e também o que as TVs estão falando, né? Porque Brasil é assim, adoro uma televisão, né? Vamos lá. Mas eu sempre, desde o primeiro site, das primeiras matérias para blogs que eu fiz, eu disse que cone aplicado no ouvido é uma purificação dos ouvidos. Então, assim, quando o cone é aplicado no ouvido, ele purifica os nossos ouvidos, né? Então, para quem não sabe do que a gente está falando, a gente está falando desse cone aqui. Cone em vidro, aqui vai um óleo, vai descendo uma fumaça, eu vou fazendo uma demonstração para vocês, enquanto a Thaís vai falando outras coisas, para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. Isso aqui, pretinho, é um pavio, que é um tecido, que ele fica embebido nesse óleo, que é um óleo medicado. Então, a gente faz aqui coloca óleo dentro desse reservatório. E o mais interessante de tudo, né, Thaís? Quando a gente acende o cone, ele não produz nenhum resíduo e ele vai estimular o conduto auditivo e todo o nosso sistema a se reequilibrar. Thaís, eu vou também mostrar alguns cones energéticos. Então, eu trouxe só 2 aqui, mas se você tiver mais aí, pode mostrar aí para o seu público. Esses cones artesanais coloridos não devem ser aplicados no ouvido, nem os artesanais e nem os coloridos. Thaís, hoje eu recebi 4 telefonemas de pessoas querendo que eu venda cone, não são profissionais e querem se auto-aplicar o cone no ouvido, porque está com o seu ouvido tampado, porque tem dor de ouvido,
porque está instável aí nessa questão respiratória. Gente, eu vou falar de novo, porque eu não me canso de falar. Qualquer cone artesanal, ele produz o seu próprio resíduo. E foi por causa de um resíduo que ele produz que eu acabei desenvolvendo em conjunto com o Roberto Gama Garcia, que é o meu mestre, os cones in vitro. Então, vamos explicar direito. Cone artesanal produz um resíduo, esse resíduo pode queimar o seu conduto auditivo. Então, pessoas, não comprem cones pela internet. Isso é um apelo que eu estou fazendo. Nenhum cone retira a cera do ouvido. Então, erroneamente, ainda a gente vê muitas pessoas falando que os cones aplicados no ouvido, feitos em cera de abelha ou em parafina, vai fazer uma sucção e tirar a cera do seu ouvido. Vamos entender. Cera do ouvido é a proteção do nosso ouvido. Ele não deve ser retirado, porque o nosso corpo vai entender: estou sem proteção no meu ouvido, tá? Tem uma questão aí, né? Qual é a diferença do cone de cera de abelha ou de parafina? Iguais. Não tem diferença, tá? Porque todo cone de cera de abelha, ele tem um pouco de parafina, porque se fosse feito só em cera de abelha, não pegaria fogo, tá? Então, assim, o que eu quero alertar as pessoas, e eu vou acender um cone artesanal, esse cone que está na minha mão, eu vou acender para te mostrar o que as pessoas dizem na internet. E é cera do ouvido. E vou te falar e te provar, mostrar para você. O próprio cone produz a cera. O cone, o que fica dentro do cone, não é cera do seu ouvido. Não se deixe mais enganar. A Thaís vai contar um caso agora, enquanto eu acendo aqui, depois eu vou abrir o cone e mostrar o resíduo que todo cone produz. Então, assim, tá duvidando do que eu falo? Então, gaste o seu dinheiro, compre um cone pela internet, ou peça para alguém um cone, seja de cera de abelha ou seja de parafina, acenda, como eu vou fazer agora, e você vai ver exatamente o que eu vou te mostrar. Se ele não produz um resíduo, ele produz um pó, e esse pó pode ficar depositado no teu ouvido, tá? Então, é minha missão falar muito sobre isso, porque as pessoas estão, infelizmente, sendo prejudicadas por causa desse resíduo e por ter ensinamentos errados, tá? Nenhum cone tira a cera do ouvido, nem mesmo o cone em vidro. Mas eu vou explicar as diferenças. Fala pra gente, Thaís, o que aconteceu aí? Do atendimento da semana passada, né? Eu recebo muita gente procurando o cone, porque, gente, quem já passou por a terapia, seja em vidro ou seja realmente nele em parafina no ouvido, a experiência é maravilhosa, porque ele tem resultado, as pessoas melhoram. Qual a diferença? Depois a Suzy vai explicar melhor para vocês, mas só para mim explanar um pouquinho do parafina de vidro. O parafina ou abelha, ele pode deixar cair um resíduo, e esse resíduo pode queimar, pode te machucar, pode inflamar, pode acontecer. Pode ser que não, mas pode acontecer, né? E esse resíduo, por exemplo, todos os benefícios que você pode ter desse produto, se você poder ter esse benefício sem o efeito colateral, que é, por exemplo, pode acontecer alguma coisa com você. Então, essas são uma das diferenças, né, de um para outro. E aí, tudo na vida é evolução, gente. Tudo na vida é evolução. A Suzy, quando teve esse processo de queima, de machucado, ela quis desenvolver algo que pudesse trazer os mesmos benefícios sem nenhum tipo de dor ou então de contraindicação. Também para nós terapeutas, mas para você, cliente, também, que vai receber isso ali. E a gente recebe. Então, aí... Olha, do cone sai uma fumaça, só para mostrar. Esse cone artesanal também sai uma fumaça.
eu utilizo, assim como a Thaís, o Mega, a Leia, tem algumas pessoas treinadas que estão aplicando esses cones artesanais. Você vê como a gente não é contra, tá? Esses cones artesanais na limpeza energética, porque aqui eu tenho alguns elementos no qual a gente faz a conexão com vocês, é o tema do meu segundo livro, Limpeza Energética com os Cones Chineses, e eles fazem a limpeza energética online, também online, né? Presencial e online. Esses cones brancos e coloridos que eu desenvolvi durante toda a pesquisa, ele é para atuação no campo energético e chakras. Eu estou falando dos pontos de energia que a gente tem no nosso sistema, que é invisível ao olho humano, natural, né? Mas tem uma boa função. Então, por que eu estou queimando esse cone? É para fazer limpeza energética em vocês? Não. É para mostrar que o cone artesanal, produz um resíduo para você parar de ser enganado dizendo que a cera que está dentro do cone é do teu ouvido, tá bom? Bora, Thaís, desculpa aí, mas imagina. E aí, por conta disso, né, eu tive uma cliente semana passada que ela marcou o cone no ouvido e tal, e eu sempre ofereço a limpeza energética junto, porque é muito importante, potencializa o processo. E aí ela chegou, né, e tudo, e aí ela foi me perguntando, falando que, vai tirar a cera do meu ouvido, que eu não aguento mais. Eu falei, não, não vai tirar a cera do seu ouvido. Ele vai estimular essa secreção que está em excesso, ela vai sair, mas não vai ser agora. Vai ser outro momento, vai ser na sua casa e pode até ser agora, mas não vai ser o cone que vai fazer essa secção. E ela simplesmente abandonou ali o meu espaço e foi embora porque ela tinha recebido o cone e tirou a cera do ouvido. Vou contar, Suzy, para você uma experiência minha. Há 20 anos atrás, eu recebi o cone de parafina no ouvido. E foi mágico. E a pessoa cortou o cone e mostrou a minha cera ali. E você sai voando, pisando nas nuvens, e você acredita que realmente foi feita uma limpeza do seu ouvido, porque você sai tão leve do processo. Eu acreditava, gente, juro para vocês, até 12 anos atrás... Eu também acreditei a primeira vez que eu recebi. A base do meu estudo foram esses cones aplicados no ouvido. Então, assim, eu não sou contra isso. Eu sou contra você queimar o seu ouvido. É só isso. Então, assim, é legal esse esclarecimento para você que está aí do outro lado, que o cone em parafina ou em cera de abelha não tira a cera do ouvido, nenhum tira, ele vai só estimular, tá? Mas os benefícios, enfim, só que ele pode causar um acidente, e esse acidente não é positivo para ninguém. E aí, quando a gente está falando em criança, que no caso é o tema da nossa live, muitas mães ficam apreensivas. Como que eu vou aplicar isso no meu filho? Então, o cone em vidro, ele traz essa segurança da mãe. Eu adoro, assim, eu atendo muita cliente que eu falo, traz seu filho aqui. Não, não vou. Quando eu aplico o cone nela, que eu mostro o cone, ela, nossa, eu quero que meu filho venha aqui receber esse processo. Então, quando a gente fala de criança, a gente tem que ter muito mais cuidado. Porque uma queima, igual se você pegar uma vela e pingar, é uma queima bem, bem sutil. Mas pensa isso num canal auditivo, que a proteção dele é diferente de uma mão ou de qualquer outra coisa. Então, os danos podem ser muito, muito agressivos. E até mesmo o folículo, né, a foligem ali, você pegar uma poeira, o seu organismo vai acessar um processo inflamatório para tirar aquela sujeira que está em excesso ali. É sempre isso que vai acontecer, né? Ele vai expulsar. Então, a gente está falando de segurança, não de resultado. Mas também você não pode ser enganado do fato de você fazer um cone e falar para você que está tirando cera do seu ouvido. Isso não é verdade, tá? Nenhum tipo de cone tira. A Suzy está mostrando para vocês aí, não está em nenhum ouvido e vai ter esse resíduo. Então, quando a gente fala lá do tratamento infantil, todo tratamento terapêutico complementar para uma criança, ele precisa ter um nível de segurança muito maior do que você faz um adulto, um adolescente, né? Então, o idoso e a criança,
dentro de tratamentos terapêuticos, porque eles são mais sensíveis energeticamente falando, né? Então, eles têm uma sensibilidade energética diferente, isso a gente precisa dar atenção, e eles têm uma sensibilidade física que também precisa ser preservada. Então, se eu trago uma criança para um processo inflamatório por conta de um material que era para só trazer benefício e ele traz coisas não tão positivas, né, para essa criança, o quanto que isso futuramente, vou falar, a longo prazo, vai trazer de benefício ou malefício para essa criança? Qual é a memória que ela vai trazer daquilo lá? Se eu estou falando de uma reprogramação. Ah, a gente fez uma reprogramação, mas, no entanto, essa criança está com uma dor, está com alguma coisa assim. Então, é só esses movimentos que a gente precisa ter muito cuidado na hora de você procurar um processo terapêutico, tá, gente? É muito importante isso, né? E assim, o que você recebe dos benefícios dos cones, né, não pode ser desapropriado, né? Por conta de um acidente que pode ser evitado. Porque o mundo é evolução. Você não pode hoje ter essa live por aquele Motorola tijolão. Não tem como. Você tem que ter um outro aparelho. Então, é mais ou menos isso. O cone em parafina, ele é o Motorola tijolão. Que serviu, que foi incrível, que deu pra gente tanto acesso a tanta coisa. Foi maravilhoso. E ainda é para o processo energético. Né? Olha lá. Não coloquei em ouvido nenhum e o resíduo está aqui. Ah, esse é o cone de parafina. Ah, o cone de cera de abelha. Ele é mais natural e ele não produz isso. Faça o seu teste com algum cone antes de colocar no ouvido. Segure na sua mão, coloque fogo como eu coloquei e veja abrindo o seu cone. Simples assim. Eu tenho de parafina aqui que eu fiz o teste, Suzy. Na próxima live eu queimo o meu de cera de abelha. Que eu fiz, né? Eu fiz ele aqui, eu preparei ele, não tive autorização para fazer ele energético nas pessoas, então eu acabei guardando. Você tá com ele aí? Então, tá lá em outro quarto, lá em outro local, mas a gente faz outra live, eu queimo o de abelha, tá? Para vocês também verem lá o resíduo. É até maior o resíduo, né? Mas ele realmente não sai. Agora, independente do resíduo, Thaís, tem um pó. Você estava falando, por exemplo, de crianças que recebem o cone artesanal e vão receber o cone in vitro, né? A segurança e tudo mais. Eu vou te contar um caso só. Uma criança ou um adulto que já teve algum trauma no ouvido, dores, otite, coceira, corrimento em ouvido, inflamações constantes, mastoidite. Então, quem não sabe o que eu estou falando, tudo isso é queixa de ouvido. Ele não vai deixar você pôr a mão no ouvido dele. Imagine algo no teu ouvido. Diferente, por exemplo, uma criança que eu cuidei anos atrás, ela já é uma moça hoje, estava indo para uma cirurgia de ouvido, para colocar um dreno no ouvido, porque ela tinha constantes problemas de otite. Fui eu que diagnostiquei isso aí. Não é otite, é mastoidite, é inflamação da mastoide. E essa criança estava tomando remédio em cima de remédio. Eu apliquei o cone em menos de 1 minuto. Estou falando agora do cone em vidro. Em menos de 1 minuto. Eu apliquei no ouvidinho dela. No dia seguinte, a tia dela me ligou chorando, dizendo: o médico disse, não sei que macumba vocês fizeram, mas ela não precisa mais de cirurgia. Simples assim, tá? Então, só para vocês entenderem. O médico não entendeu o que elas fizeram. Não sabia o que era cone no ouvido, né? Porque não é aceito pelos médicos. Porque o médico, quando pega um cone desse, queima e vê que é um resíduo e que pode prejudicar o teu ouvido, óbvio que eles não vão aceitar, tá? Então, assim, toda a minha pesquisa, ela foi feita com médicos. A Thaís, por exemplo, desenvolveu o ano passado uma tese, defendeu uma tese, escreveu um artigo falando dos benefícios do cone aplicados no ouvido.
né? Então, a gente está defendendo todos os benefícios dos cones aplicados em ouvido. Agora, eu vou acender o cone em vidro e vocês vão poder ver que ele não produz resíduo nenhum, que ele é seguro. Então, eu costumo, quando eu recebo crianças, eu digo assim, vamos fazer uma mágica, né? Então, olha aqui dentro do tubo. Se eu coloco o dedo aqui, simulando o ouvido, olha dentro do cone, ele vai descer uma fumaça. Essa fumaça, ela é oleosa. O que ela vai fazer no conduto auditivo da criança, ou do adulto, ou do idoso? Ele vai estimular os terminais do ouvido, mandando estímulos para o cérebro, dizendo se reorganize, que nós não somos doenças, e vai estimular o conduto auditivo a colocar fora o excesso de cera e muco dentro do ouvido e ouvido interno. Simples assim. Aí, ó, a fumacinha do mesmo jeito. E quando eu coloco a mão aqui, eu percebo, a fumaça é quente? Do cone em vidro, não. Não, tá? Então, eu posso deixar ela aqui na minha mão e a minha mão vai ficar numa textura oleosa. Escorre óleo dentro do cone? Não, não escorre nada. Eu estou usando uma fumaça para estimular o conduto auditivo e os terminais que mandam comandos para o cérebro dizendo se reorganize, tá? E nós Então, ainda assim, temos uma ponteira de segurança, né, Suzy? Que essa ponteira de segurança, que é a única coisa que nem esse cano não de é vidro só não vai no seu segurança, né? ouvido, né? Ele não É para vai. adaptação em qualquer ouvido, trazer higiene para o método. Tudo que a gente criou foi para trazer segurança para o terapeuta, para quem aplica e para quem recebe, né? Então, assim, eu não quero mais o meu ouvido queimado, eu também não quero o seu. Então, aqui fica o meu apelo. Se você conhece alguém que ainda aplica cones artesanais no ouvido e ou está buscando na internet, dizendo assim, eu achei como cone hindu, cone terapia, cone sei lá o quê. Tudo é cone chinês. Tudo vem do que eu publiquei nesses quase 25 anos de método aplicado no ouvido. Tudo. É copia e cola do meu livro, das minhas publicidades. Ok, sem problema nenhum. Mas fique bem informado. Cones aplicados em ouvido. Não retira a cera do ouvido. Nem o cone em vidro, nem o cone artesanal. Ele vai estimular o teu conduto auditivo, o teu sistema como um todo, reequilibrar queixas de nariz, garganta e ouvido. Simples assim. Certo, Thaís? E você falando de médico, né? Aqui em Cuiabá tem alguns otorrinos que indicam, né? Indicam para a nossa Suzy Belay, que é uma ótima terapeuta de cone aqui em Cuiabá, indicam para mim também Primeira alguns, aluna. né? Alguns terapeutas, a psicólogos. Eu tive um case muito legal, Suzy, inclusive tem uma psicóloga querendo fazer o curso aqui, mas ela quer fazer presencial. Se o Thaís dica a Suzy vir, ou se estiver habilitada, eu quero fazer. Porque ela manda os clientes Aonde para tem? mim. Ela manda os clientes para mim. Como que funciona, né? Ela está no processo terapêutico da psicologia, dentro das técnicas dela, né? E também tem um outro psicólogo que manda. E aí esse cliente, ela já tentaram ali no processo e falta só um gatilho que o processo dá uma falhadinha, não é uma falha do processo. O cliente não conseguiu ainda se despertar. E eles mandam para mim. Uma, duas sessões já voltam, né? Já voltam as pessoas assim completamente ressignificadas. Essa psicóloga falou, Thaís do céu, eu preciso, tem cliente que eu preciso fazer na hora ali, né? Então eu falei, vamos se habilitar aí para você conseguir fazer essa aplicação. E tem alguns médicos, porque nós estamos falando de um tratamento complementar. A gente está falando de um tratamento que vai agregar no seu tratamento otorrino, no seu tratamento psicológico, porque ele vai acessar todos esses processos, né? Vamos falar aí de crianças, por exemplo, que no caso de enxaqueca. Sim,
auxilia em casos de enxaqueca. Eu sou a prova disso. Tem 10 anos que eu não tenho dor de cabeça. Esse ano eu tive uma dor de cabeça recorrente, mas foi, né? Assim, muito. Em 10 anos foi a primeira que eu tive. Então, auxilia em enxaqueca e realmente ressignifica, assim, acaba com a enxaqueca, né, Suzy? Eu falo assim, gente do céu, enxaqueca é vida. Por exemplo, assim, Enxaqueca é vida? não, Não. acabar com a enxaqueca é vida, né? Porque existem pessoas, por exemplo, quem está perguntando para a gente é psicóloga, Vânia. Nossa, gratidão, Vânia, por você estar aqui, um grande parceiros, né, da gente que são os psicólogos. Muitas pessoas que existem aí traumas até de sair na rua por conta da dor de cabeça crônica que não tem uma cura, né? E aí próprio psicólogo mesmo, médicos indicam, vai fazer, porque as práticas integrativas, elas são complementares e auxiliam muito nos processos. Pensa só, por exemplo, o seu cliente sair de uma sessão com essa dor de cabeça alterada, porque foi recodificado, né? E aí, voltando para a questão de criança, tem crianças que precisam usar óculos, por exemplo, eu tive um caso desse, Suzy, e foi fazer exame por conta do óculos, porque ela ficava assim, mas ela não estava assim porque ela não conseguia enxergar. Ela ficava assim porque ela tinha uma forte, como uma sinusite de vida passada, sabe? Assim, uma coisa muito, muito pesada mesmo, algo que os médicos mesmo nunca tinham visto. E essa criança, com 6 sessões, nós fizemos 10, mas com 6 sessões, ela já começou a ter esse processo. Acabou a sessão, ela até tem que mandar mensagem para essa criança, faz tempo que eu não a vejo. Ela, né, ela simplesmente mudou todo a fisionomia dela, porque, gente, dor de cabeça, enxaqueca é desesperador. Existem crianças que sofrem por isso. Mas é o que elas estão fazendo? Estão fazendo uma negação de um processo verbal que ela recebeu, né? Ela está com uma preocupação da mãe e do pai. Então, o cone, ele não vai mudar o que a mãe e o pai falou, mas ele vai mudar a vibração que você entendeu isso. O que aconteceu não vai alterar, mas vai alterar a forma como você vai encarar isso, sabe? É muito bom. Lembra só, Agrega muito. o cone vai centrar as suas ideias. Em curso, eu explico tudo isso. Essa assessoria que eu dou para as pessoas, para os alunos, é exatamente por que isso acontece. Então, eu vou dar uma deixa aqui. Por exemplo, em curso, em Cuiabá, você ainda não tinha feito o curso, uma pessoa que estava com a mãe, uma criança, acho que tinha 10 ou 12 anos, é criança ainda, estava no curso com a mãe, tá? Como todos os alunos teriam pares para fazer um no outro, eu falei, vem o filho da fulana de tal, para eu poder fazer a aplicação do cone no ouvido para poder entender o que vai acontecer. Muito bem. Então, você sabe, quando eu estou em curso, eu mostro na prática o que acontece com a fisionomia. Eu não fiz anamnese desse menino, não fiz nada, tá? Porque a gente estava em curso. Eu peguei ele como modelo, não como cobaia, porque cobaia morre no final, né? Eu peguei ele como modelo para os alunos. Beleza. Apliquei o cone no ouvido, como de costume, num ouvido só, como de costume, botei essa criança sentada e disse assim, diga para as pessoas como é que você se sente. Aí ele olhou e falou assim, professora, porque todo mundo me chamando de professora, ele chamou também. Professora, eu estou enxergando. Falei, como assim, menino? Você não enxergava? Aí ele me disse assim, Aí ele gaguejou, demorou um pouco para falar, porque ele levou um susto com a minha reação. Falou, pronto, vou levar bronca também da professora, né? Aí ele pegou e falou assim para mim. Eu falei assim, mas como assim? Você não enxergava? Daí ele pegou, gaguejou um pouco e falou assim, no meu olho eu tinha como uma pele e eu não estava enxergando, estava embaçado. Só que agora eu não tenho mais isso no meu olho desse lado que eu já recebi. Aí eu falei assim, menino de Deus, como assim? Olhei para a mãe brava, né, com a aluna, e falei, quanto tempo essa criança está assim? Por que ele não enxerga? O que está acontecendo?
Já foi no oculista? Aquelas perguntas assim, né? Sem pensar. E aí ela falou assim para mim, então, ele está reclamando disso há algum tempo. Conclusão, fiz todos os testes ali com o menino, aí coloquei ele do outro, eu falei, desse outro lado, você também não enxerga? Ele falou, não, a pelinha está aqui. Mas desse que você já aplicou, sumiu. Falei, beleza, vamos fazer do outro então, né? Aí apliquei do outro. Nunca mais esse menino teve a tal da pelinha na frente do olho. O que era isso, Suzy? Eu sei explicar, não vou explicar aqui numa live, porque senão vocês vão sair tagarelando e não sabem nem por que é que isso aconteceu. Mas, de verdade, eu sei por que isso aconteceu. O cone, ele vai estimular nariz, garganta e ouvido. Ele pode ajudar também no olho, na face. As pessoas dizem que elas ficam mais bonitas depois de receber o cone, e é visível, e a centralização de vida. Então, cone aplicado no ouvido, nós não estamos falando de energia. Nós estamos falando racional. Desobstrução de via respiratória. Nariz, garganta e ouvido. Crianças são super adeptas, adoram cone, adoram a mágica da fumacinha que entra no cone, né? Que faz. Enfim, é bom para tudo relacionado a nariz, garganta e ouvido. E todos os profissionais treinados por mim, que usam os cones em vidro aplicados no ouvido, têm obrigação, eles são cobrados em saber explicar a atuação do cone no ouvido e no sistema como um todo. Todos os profissionais são recomendados no site conechinês.com. Você falou da mudança, né, do visual. Hoje eu atendi uma pessoa que é uma amiga minha, e eu nunca atendi ela como terapeuta. Eu já conheço ela, tem acho que uns 5 anos mais ou menos. É uma conhecida, a gente faz negócio e tal, mas eu nunca atendi ela como terapeuta. Ela sempre foge, né? Quando eu chamo, assim, enfim, sempre foge. Você não conhecia os cones, Vânia, né? Seja bem-vinda e vem conversar com a gente. Continua seguindo aí para você ver como que é uma técnica maravilhosa. Você vai amar. Aí, Suzy, ela hoje se rendeu, né? E marcou uma sessão de semana passada comigo. E aí, muito assim, cética, coloquei na maca, fiz um lado. E eu falei para ela, fecha os seus olhos que eu vou acender a luz agora para você ver uma mágica que aconteceu aqui. E aí eu coloquei o espelho, eu fico quieta, eu só dou espelho para a pessoa quando a pessoa é muito cética. E ela olhou e falou, o que é isso, né? Um lado dela levantou tudo e 3 minutos e a pele, gente, muda. E aí alguns clientes perguntam para mim, mas como você me viu no escuro? Eu falei, eu não vi você no escuro, eu só acendi a luz porque eu sei que o negócio funciona. E eu tô te dando aqui, né? Se algum dia alguma pessoa não mudar isso, né, essa fisionomia, e aí qual que é a moral da história disso? Se pensa, se fisicamente, em 3 minutos e meio, que foi no caso dessa cliente hoje, ela teve uma estrutura física totalmente alterada, imagina o que faz dentro de outros corpos. E aí essa cliente mesmo hoje já saiu de lá com as duas filhas, tem filhas gêmeas, as duas filhas agendadas, falou pra mim, olha, eu vou dar pra minha irmã, que minha irmã tem que vir aqui, mas você faz igualzinho você fez comigo, né? Porque existe uma mudança física mesmo, né? E o mais importante do Cone Vida é a segurança. As crianças, eu falo, a tia tem a fumacinha mágica da fadinha. Aí essas crianças pegam essa fumacinha mágica da fadinha aí. Quando vem a mãe, eles me ajudam a aplicar na mamãe. Quando é 2 irmãozinhos, sabe? Eles são assistentes ali. Vamos aqui no irmãozinho, porque é muito seguro, não queima, não machuca, ninguém chora. E aí eles saem de lá todos felizes. E sabe o que é legal, Suzy? Tem algumas crianças que falam para as mães: mamãe, eu quero ir lá na fumacinha da tia, né? Amanhã mesmo eu vou atender uma pessoa online que a família está com Covid. E aí eu vou passar protocolos de aromaterapia para ela. E ela falou: ai, meu filho queria tanto ir. Ele falou assim: mamãe, vamos lá na fumacinha da tia Thaís, né? Então, assim, as crianças pedem, porque elas conhecem a melhoria muito mais do que a gente. Só que, assim, se você tem uma dúvida com relação ao cone no ouvido,
Marque com algum profissional que tem lá no site no Brasil todo disponível e vai fazer a experiência, né? E aí, assim, faz um lado e aí você olha já fisicamente a estrutura disso é muito, muda muito, né, Suzy? Muito incrível. Olha só, Thaís, não são todos os profissionais treinados por mim que estão no site. Os profissionais que estão no site, eles já passaram por aperfeiçoamento, trabalham com técnicas complementares, são pessoas que estão mais avançados no método cones aplicados no ouvido. Então, assim, um apelo que eu vou fazer novamente. Não se permita receber cone artesanal, seja em cera de abelha ou em parafina, no ouvido. E não se aventure em comprar pela internet e enfiar no teu ouvido. Pelo amor dos deuses e deusas. Não queira o seu ouvido danificado, tá? Crianças, elas super aceitam, elas são super sinceras. Eu tenho vários depoimentos de crianças, inclusive a Joana, as suas lindinhas aí, lá no canal do YouTube, Cones Chineses. Então, tá em dúvida? Vai lá no site do YouTube, Cones Chineses, e veja os vídeos que estão lá. Veja tudo que eu mostro. Eu tenho mais de, sei lá, quantos vídeos falando só sobre cone, tá? Bom, mais um recadinho, Thaís, posso dar? Que nosso Pode. tempo aqui, eu não quero perder essa live como a outra. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. Amanhã eu tenho uma live muito especial no Facebook com Sarita Barros. Também vou falar de como transformar a sua vida. Então vai ter várias dicas que eu preparei aqui, já preparei uma história. Vou falar também sobre os cones, que no Facebook a gente tem um pouco mais de tempo. Sexta-feira, aqui no Instagram, às 19 horas, com o nosso querido Mega, Pega. do T7 Portais de Luz, estaremos falando sobre as cores em sua vida. Então, são várias dicas aí. E no sábado, estarei com a palestra Cones Chineses no Mystic Fair Online. Fui convidada pelo meu amigo Claudinei Prieto, estar palestrando nesse grande evento místico, esotérico, saúde e tudo mais, no sábado às 15 horas. Então, quem quer entrar, é tudo gratuito. Tem várias coisas lá, expositores vendendo várias coisas, tal, mas as palestras são gratuitas. É um evento online, tipo um congresso, o dia inteiro com vários temas. Às 15 horas eu estarei dentro lá do evento online palestrando sobre os cones chineses, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aí, mas eu não passo. Tem uma pergunta sobre trata zumbido no ouvido? Sim, e é. Mais ou menos. Vou explicar por que mais ou menos. Não é sim, tudo, não. Aqui nós não estamos para enganar ninguém, não. Vamos falar a verdade. Alguns zumbidos provindos de muco e cera, o resultado vai ser praticamente imediato na resolução. Quando eu tenho alguma coisa, quer dizer, nem os médicos sabem de onde que vem zumbido. Então, vamos supor que eu estourei uma bomba aqui do lado, eu danifiquei alguma coisa dentro do meu ouvido. Aí eu tive instabilidade nos nervos, pode ter vários problemas ali dentro do ouvido. Ou, por exemplo, pessoas que ficavam trabalhando o tempo inteiro em lugares muito barulhentos, danificaram coisas dentro do ouvido. Então, alguns zumbidos que vêm por barulho externo não dá resultado cone aplicado no ouvido. Porém, já tive alguns casos que a pessoa trabalhou em lugar barulhento, mas como consequência ela não teve nenhum problema físico, né? Nesses terminais e tudo mais dentro do ouvido, mas apliquei o cone em vida e melhorou em 60% em média
a aplicação, a eliminação do zumbido. Então, assim, entendam, não é todo zumbido que é eliminado com cone, mas quem sente o barulho e o zumbido fica louco. Então, vale testar e tentar esse estímulo no ouvido com cone em vidro, porque nós já tivemos resultados muito benéficos nos casos, ou em alguns casos, de zumbido. Aquele zumbido da síndrome do pânico, por exemplo, que as pessoas sentem que não vem dessa questão, desse estímulo externo, esse daí a gente tem muito resultado, né, Suzy? E tem pessoas que chegam em crise extremas de pânico e a gente aplica e a pessoa sai de lá já assim, gente, de verdade. Muito. Eu tenho um amigo meu, pessoal, que a gente pegou ele num processo de crise gravíssima, levamos ele, inclusive foi a Suzy Belay, nossa colega que atendeu, e ele teve, assim, imediatamente um processo de melhora, tá? Então, ele vai... O que acontece, Thaís? Não é o zumbido da depressão. A depressão causa algumas consequências no corpo físico. Então, assim, vamos entender, gente, nós não somos doença, nós somos saúde. Nós, terapeutas integrativos, como a Thaís, por exemplo, como eu, Mega, Léa, que estão por aí, enfim, nós olhamos você, que é nosso cliente, como um todo e não o seu ouvido. Ontem eu cuidei de uma pessoa que o Mega mandou aqui para mim, tem zumbido. Melhorou? Não melhorou, gente. Sabe? Mas eu falei para ele, às vezes precisa de 2, 3, 4 sessões. Por quê? O zumbido não começou ontem. Ele começou há 20 anos atrás. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o estímulo para que o corpo se reorganize. Cone aplicado no ouvido é isso, gente. Não tem mágica, não tem milagre, mas eu sou apaixonada por esse método. Suzy, ela perguntou se tem contraindicação. Tem algumas contraindicações, tá? Tem sim. Só entrar em contato com alguns terapeutas indicados no site. Uma das contraindicações, cirurgias recentes no ouvido. Outra contraindicação, subir ou descer de avião. Então, em 24 horas eu não posso aplicar o cone em vidro. Porque a subida de serra ou avião, ele vai mexer com os fluidos internos do ouvido. Por isso que tampa o ouvido quando a gente sobe no avião, tá? Então, para evitar danificar tímpano ou membrana timpânica, a gente não aplica o cone em vidro no ouvido. Mais perguntas? Não, é o tratamento assim, gente, a gente olhar e pensar, nós estamos falando do cone em vidro agora, mas existe um sujeito num todo, que ele precisa estar amparado num todo. Seja nós terapeutas cuidando dele com outras técnicas também, seja junto com uma parceria médica, junto com uma parceria psicológica. Independente disso, olhar para você num todo, nessa criança, nesse adulto. Qual a causa desse zumbido? A causa física, o médico vai tratar, as causas emocionais, a gente vai trabalhar junto. Então, é todo esse contexto, é você olhar para a pessoa num todo, né? Como um ser completo que somos, e não em partes. Não dá para dividir uma Thaís ou uma Suzy em pedaços. Não tem como. A gente é completo, é inteiro. Então, todos os tratamentos são assim. Nós, terapeutas holísticos, a gente olha nesse todo, ou a gente faz parceria com o médico, psicólogo, com quem é que seja, todo mundo junto consegue atender esse sujeito num todo, dependendo da enfermidade dele. Olha, nós estamos aí com 3 minutos, eu não quero perder essa live. Tem algumas pessoas querendo saber sobre os cursos. Eu tenho o curso EAD, que inclui já o kit de cone em vidro para você começar. Pode atender o seu filho, o seu familiar, se auto-aplicar. São mais de 18 aulas. Eu dou todo o suporte para o meu aluno no Instagram, no Telegram. Tem um grupo exclusivo para profissionais. Então, pessoas que acabaram de entrar vão ter as respostas ali. Tem a Thaís sempre mentorando, a Bianca sempre me auxiliando também, Suzy Belay com dúvidas, porque não é toda hora que eu consigo responder. Então, os alunos mais antigos e que estão sendo preparados para dar curso, eles respondem quando eu não posso responder. Quando tem algo errado ali na resposta, eu deleto
a resposta deles e entro com áudio, ou às vezes até com aula extra gratuita. Fazer curso com Suzy significa estar com a Suzy na sua cola. Simples assim, né, Thaís? Então, Para quem quer fazer curso, site conechinese.com, lá tem curso online Cone em Vidro. Este ano eu não vou dar curso presencial, gente. Não vou colocar ninguém em risco, tá? Infelizmente, não vou. Já tem protocolos aí para o Covid, já poderia dar curso. Eu tenho esse curso online há mais de 4 anos. Agora está na sua hora de decidir e entrar para esse time que só cresce. Se você é terapeuta, vai poder até cobrar mais, né, Thaís? Por ter esse método diferenciado. exato. Mentoria sempre, mega. A Suzy, ela dá um curso pra gente, vira mentora eterna, sempre tá ali, né? Que a gente, qualquer Tem que coisa, cobrar, né, tudo ainda. socorro, né? A gente manda assim, esse resíduo, isso aqui, né? Meio assim, mas é muito bom, né? Olha só, tá, Tassiana, terminando o curso está habilitada para atuar? Sim. Você é certificada, reconhecida pelo ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas. Eu eu investi, né, nessa certificação reconhecido pelo ABRAT, tá? Todo o material é sempre comprado comigo. Então, o cone em vidro é só comigo que você vai comprar. Mas não vendo para pessoas comuns, tipo, eu quero só comprar o cone em vidro. Desculpa, me esquece, tá? Tem que fazer aula. Por que tem que fazer aula? Para que você vai comprar um abafador, por exemplo, que é um negócio desse aqui, que você não sabe usar? Se você não sabe todos os benefícios que pode trazer. Então, tem aula, tem material, tudo incluso. Quanto tá, Thaís? 12 vezes de 178,70, uma coisa assim, no cartão de crédito. Já inclui o material. Comprando o kit, você vai cobrar no mínimo 150, 180 reais, 190 reais um atendimento do Cone Vidro. Vai ganhar quanto com o kit? No mínimo 3.500 reais com o kit. Certo? Thaís, deixa seu telefone. 965-984-15-6932. E vocês fazendo o curso, pode me chamar, que eu tô ali, eu adoro tirar dúvida, adoro co-criar, porque assim a gente evolui, cresce e aprende também. Então, gratidão, boa noite para vocês. E logo, logo estamos de volta, né, Suzy? E todos os dias, seis Isso e aí. meia, eu tenho live. Nada a ver com Cone, é um conteúdo dela. É super gostoso de estar acompanhando o teu trabalho, Thaís. Eu acho que quanto mais a gente faz pelas pessoas, mais a gente recebe, não é mesmo? Um grande beijo para você. Obrigado por todo mundo que passou por aqui, comentou. Qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem no direct, que eu estarei à disposição para responder as suas questões. Até amanhã lá no Facebook, Sarita Barros, falando como transformar a sua vida. Beijo!